levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem que faz com que o coração da gente vibre de desejo de louvar ao nosso Deus, assim como Nabucodonosor, que era um homem cheio de pecados, de idolatria no seu coração, mas ele não consegue resistir e ele termina essa passagem exaltando o nome de Deus, assim como ele fez no capítulo 2. Meus irmãos, o reformador João Calvino, ele tem uma frase que é conhecida de todos aqueles que estudam a sua obra, e de muita gente também que às vezes nem conhece a obra de Calvino, mas conhece essa frase especificamente. Calvino ele costumava dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso era algo que ele sempre dizia nos seus escritos. O coração humano é como uma fábrica de ídolos. Ele está o tempo inteiro disposto a encontrar para si um novo ídolo, um novo Deus, algo perante o qual ele deseja se curvar. E esses ídolos ou esses falsos deuses, eles nem sempre vão se apresentar dentro de um contexto religioso. Não necessariamente um ídolo é algo que está ligado a um contexto religioso. Indivíduos possuem os seus próprios deuses. A política, a ciência, a filosofia, a cultura, a arte, os esportes e etc. Todos esses contextos, eles são como que estufas poderosas para a geração de deuses, de ídolos. Basta nós dirigirmos o nosso olhar para estes vários contextos, e nós percebemos que cada um deles possui dogmas, princípios e padrões estabelecidos que não podem ser confrontados, ou até mesmo questionados, a menos que o questionador não tenha medo de sofrer críticas, ou talvez até violência. Se você chegar hoje na UFRN, no setor 2, ali o setor de ciências humanas, né? Principalmente se for de filosofia, porque filosofia tem cada loucura, meu amigo, ali, e eu estou falando isso como alguém que estuda filosofia. Você chega ali naquele setor e você vai perceber que aquele ambiente que prega uma ideia de que ali é o lugar onde ideias precisam ser discutidas, onde o pensamento precisa ser livre. Se você questionar alguns dogmas e padrões e princípios que aquela turma ali defende, você é arriscado ser apedrejado.
Se você chegar ali e você disser que é um crente, que você crê que a palavra de Deus é infalível e suficiente, você já é visto como alguém retrógrado, você já passa a ser alguém mal visto, porque afinal de contas você defende algo que vai de encontro aos princípios que são defendidos ali. A posição que o cristão deve estar em face dessa quantidade gigantesca de ídolos que existem ao nosso redor e dentro de nós, ela é claramente delineada nas Escrituras. A idolatria, ela é um conceito que está intimamente ligado ao cristianismo, porque o cristianismo é uma religião monoteísta. Não faz muito sentido você falar de idolatria com um hindu, por exemplo, porque eles têm muitos deuses. Então, quando aparece mais um, não é algo extraordinário. Mas a fé cristã, o judaísmo e o próprio islamismo são religiões monoteístas que não conseguem tolerar qualquer tipo de pluralidade quando se trata de deuses. Então, as Escrituras, elas combatem a idolatria de uma forma muito veemente, e isso é algo muito claro. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Então, já de início, Deus está dizendo ao seu povo: vocês não terão outros deuses diante de mim. Se vocês quiserem ter uma aliança comigo, essa aliança é uma aliança onde só existe um Senhor sobre a vida de vocês. O Senhor Jesus fala sobre isso lá no Novo Testamento, quando Jesus diz assim: não é possível servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois senhores. Porque aquele que serve a dois senhores, ele vai desprezar um e priorizar o outro. Ele não vai conseguir servir aos dois senhores com a mesma dedicação, ele não vai conseguir servir aos dois com tudo de si. Ele vai ter um coração dividido e ele vai priorizar um senhor e vai desprezar o outro. Então, o verdadeiro servo de Deus, aquele que compreende as Escrituras nesse seu rigor, ele não pode tolerar que na sua vida existam coisas, pessoas, circunstâncias que estejam em disputa com o seu Deus, que estejam ali tentando conquistar uma área do seu coração que deve pertencer unicamente a Deus. Isso é algo também que a gente vê, por exemplo, no apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Atos dos Apóstolos, lá em Gálatas, onde Paulo diz assim: se ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo da parte de Deus, pregar a vocês um evangelho que vá além, que acrescente algo novo, que vá além do que o evangelho que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Então, a fé cristã, ela não é uma fé pluralista nesse sentido. É por isso que o mundo odeia tanto o cristianismo. Porque nós vivemos num mundo hoje que preza pelo relativismo. O mundo quer que o mundo não tem problema que você seja cristão. Não tem problema. Tem muito cristão na universidade que é aceito. Ele não tem problema que você seja cristão, hinduísta, budista, ateu. O mundo não liga para isso. Ele só quer que você esteja aberto para aceitar as opiniões deles também. Beleza, você é cristão, ok, mas aceite a homossexualidade como sendo uma prática legítima. Se você disser, não, isso aí não tem negociação nem discussão para mim, o problema é esse. Mas hoje tem cristão, tem igreja de homossexual, tem igreja que aceita homossexuais, e eles estão lá. Então, eles não estão preocupados simplesmente com o cristianismo, eles estão preocupados com esse rigor. A verdade que diz, a partir do momento em que você crê em Cristo, que você está debaixo da autoridade de Cristo,
que você tem um padrão para a sua vida, que são as Escrituras Sagradas, você precisa entender que não há negociação. Ou você adora somente a um Deus, ou você não adora a Deus nenhum. Ou você adora somente a um Deus, ou você vai ser condenado, porque você está cometendo um pecado. Isso é a idolatria. Esse é o pecado da idolatria. Então, quando Satanás, por exemplo, oferece a Jesus a possibilidade de se curvar diante dele, Jesus lembra, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa é uma verdade muito clara nas nossas Escrituras. Daniel, ele vai nos ensinar aqui, à luz do exemplo dos seus 4 amigos, que o verdadeiro súdito, o verdadeiro servo do reino de Deus, ele permanece fiel diante dos falsos ídolos, mesmo que isto lhe custe a própria vida. Mesmo que isto lhe custe a própria vida. Mas como nós sempre fazemos, antes de entrarmos para a exposição da passagem, vamos estabelecer aqui alguns princípios gerais dessa passagem, e aí eu peço a você que preste bastante atenção, eu sempre tenho dito isso, porque durante a exposição, se você tiver aqui esses pressupostos, vai ficar bem mais fácil para você a compreensão do texto. O primeiro princípio geral é que a mera confissão da grandeza, da majestade de Deus por parte dos ímpios, não constitui a conversão deles. A gente vê aqui Nabucodonosor, no capítulo 2, engrandecendo e louvando a Deus. Vocês lembram da exposição passada? Somente Daniel conseguiu interpretar o sonho, e Nabucodonosor termina o capítulo 2 engrandecendo a Deus, com palavras de louvor e de exaltação maravilhosas, admiráveis. E quando você termina o capítulo 2, a impressão que você tem é: Nabucodonosor se converteu. Agora ele é crente. Olha só, ele exaltando o nome de Deus. Mas a mera confissão da grandeza, da majestade de Deus por parte de um ímpio, não necessariamente constitui a conversão dele. Esse reconhecimento, ele não passou de um constrangimento irresistível por causa daquela situação. Muitas vezes Deus, ele obriga os ímpios a exaltarem o seu nome. Às vezes Deus esfrega a sua majestade, a sua grandeza na cara de um ímpio, e ele não consegue fazer outra coisa senão exaltar a Deus, mas isso não significa que ele é cristão. Então tenha muito cuidado quando você vê um líder político que vive falando em Deus. Tenha muito cuidado com isso. Um prefeito, um deputado, um vereador, um presidente, que arroga para si esse desejo de engrandecer, de enaltecer o nome de Deus diante dos outros. Isso não significa que essa pessoa é realmente um cristão. Segundo ponto, toda autoridade política sabe que a religião é um poderoso fator para a unificação de um povo. Toda autoridade política sabe disso. É por isso que não tem político inteligente que se levante contra a religião. Não tem. Porque ele sabe que a religião é um fator unificador. A religião é algo que consegue unir um grupo de pessoas em torno de uma divindade ou de um conceito, e essas pessoas estando unidas, elas são mais fáceis de serem manipuladas do que se elas estivessem separadas. Nabucodonosor, ele não aboliu a pluralidade de religiões dos vários povos que ele conquistou. Ele não obrigou os judeus a abandonarem o Deus deles. Nabucodonosor não obrigou nenhum outro povo a abandonar a sua religião. Mas ele foi inteligente. Ele sabia que toda essa pluralidade, ela poderia ser um problema para a unidade do seu império. Então, o que é que ele faz? Ele cria uma estátua, manda construir uma estátua, e ele exige de todos os povos adoração àquela estátua. Então, muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente acha que quem é o cara careta aqui, quem é o careta, quem é aquele que está fazendo algo difícil, exigindo das pessoas uma coisa difícil, é Nabucodonosor, mas não é. O que Nabucodonosor está exigindo aqui é muito fácil. Os verdadeiros caretas, os verdadeiros chatos aqui, são os 3 ali que não se curvam.
Você sabe por quê? Porque era simplesmente chegar diante daquela estátua, quando ouvisse a música, se curvou. Pronto, agora volte para a sua casa e ok. Então não era algo difícil. Ele não estava pedindo oferta, ele não estava pedindo nenhum tipo de sacrifício que demandasse tempo, não. Ele só queria que as pessoas reconhecessem aquilo ali como uma divindade, como um fator unificador do império. Era só isso que ele queria. Podia voltar e adorar os seus deuses, mas aqueles judeus eram completamente diferentes, eles não conseguiam tolerar isso, nem mesmo se curvar diante daquela estátua. Outra coisa é a exclusividade da verdadeira fé em oposição à pluralidade do mundo. Os demais povos, eles não sentiriam qualquer tipo de problema em incluir mais um ídolo no seu panteão. Aqueles povos foram ali e se curvaram, era só mais um Deus, e eles estavam dispostos a conhecer outros deuses. As nações naquela época, elas não eram monoteístas, mas o Deus que fez aliança com a descendência de Abraão, ele exigia total exclusividade na adoração. E ele não apenas exigia ser adorado exclusivamente, como ele definiu o próprio padrão de culto pelo qual devia ser adorado. Então Deus não apenas disse, vocês vão adorar somente a mim, ele disse, vocês vão me adorar da forma como eu instituí. E isso aqui os irmãos estão vendo no livro de Levítico, com a exposição que o pastor Eduardo está fazendo de Levítico. Deus se preocupa com cada detalhe, para que nada partisse do coração humano, para que nenhum tipo de elemento do culto partisse da pecaminosidade do coração humano. É Deus quem define como tem que ser, não somente a quem se deve adorar, mas também como se deve adorar. Então, para o judeu, estava muito claro na lei sobre quem eles deviam adorar e como deviam adorar. Primeiro e segundo mandamento. E o quarto princípio é a fidelidade inegociável. Ela será sempre objeto de ódio e perseguição por parte do mundo. Sempre. Ananias, Misael e Azarias, eles estavam plenamente conscientes do perigo que envolvia eles permanecerem fiéis a Deus ali. Eles sabiam que podiam morrer. Eles estavam plenamente conscientes. Eles sabiam que eles viviam em um mundo pagão, hostil, e que permanecer fiel a Deus nesse mundo sempre será uma atitude vista com ódio e desprezo pelos ímpios. Quando a fé cristã agrada a tudo e a todos, essa fé, ela não é a fé das Escrituras. Quando você conhecer um pregador que agrade a tudo e a todos, que receba elogios e aplausos de tudo e de todos, ele não está pregando as Escrituras. Porque quando nós olhamos para os profetas, para o próprio Senhor Jesus, para os apóstolos, para todos aqueles que permaneceram fiéis, a gente percebe que eles enfrentaram perseguição, sofrimento, todo tipo de calúnia, quando não torturas físicas e até a morte. Então, isso é algo que vai acontecer necessariamente. Sempre que a verdadeira fidelidade a Deus ela for praticada por alguém, vão se levantar opositores de todos os lados, inclusive dentro das igrejas. Na sua igreja, tem gente que tem raiva de você porque você é fiel. Na sua igreja, se você tentar viver como alguém piedoso, vão se levantar pessoas dentro da igreja que vão ter raiva de você porque você é fiel, porque você tem buscado servir a Deus. Vão lhe chamar de legalista, de um monte de coisa, mas elas não vão tolerar o fato de que você é certinho demais. Então, nós precisamos lembrar, até mesmo na igreja nós temos joio e trigo. E aonde você estiver, e onde você buscar permanecer fiel a Deus, você vai encontrar oposição e inimigos. Todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. E o Senhor Jesus, ele nos alertou para isso, os irmãos sabem muito bem. Então vamos analisar essa passagem. Essa passagem é uma passagem interessante, esse texto, né, essa narrativa, porque ela é uma narrativa satírica. Quando você lê esse texto, você nota um detalhe bem interessante, que é a repetição de alguns elementos que são até chatos de ler.
Mas sabe por que é chato essa repetição? Os sátrapas, os prefeitos, aí depois repete de novo. Aí depois o pífaro, a harpa, a cítara, a gaita de fogo. Aí depois repete toda essa lista de novo. É porque é uma linguagem satírica. Você precisa entender que esse texto aqui ele é escrito como se ele estivesse realmente querendo que você tenha uma imagem de algo que é muito engraçado. Porque quando ele vai falar das autoridades, ele cita o título de cada uma delas, como se ele estivesse dizendo assim, esse povo importante aqui, ó, essas autoridades, esses homens grandes. Aí ele cita. Aí depois ele repete de novo. Depois ele repete de novo. E quando ele vai falar de todo o aparato para aquela adoração, para aquele culto, ele fala também, tinha muitos instrumentos, era harpa, saltério, uma coisa grandiosa. Só que nada disso foi suficiente para desbancar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é um texto satírico. Então você precisa ter essa compreensão. Ele é um texto que tem uma crescente. Ele apresenta o drama, ele faz com que você fique ali. Imagine que você estivesse lendo esse texto pela primeira vez. Eu sei que você já conhece a história desse texto, mas se você estivesse lendo pela primeira vez, quando você chegasse nessa passagem onde você vê eles sendo jogados na fornalha, você ficaria amedrontado. Você olharia para esses 3 jovens e diria, nossa, como eles são coitadinhos, você teria muita pena deles. Mas quando chega no final, no desenrolar da história, você percebe que esses jovens são colocados numa posição de destaque. E os sátrapas, os sacerdotes, os encantadores, os caldeus, o próprio Nabucodonosor está agora numa posição de submissão ao Deus daqueles jovens. Então, você precisa ter consciência disso quando você for ler esse texto. Ele possui uma linguagem satírica. O texto começa dizendo que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Nós vemos aí já no versículo 1. Ele fez uma imagem de ouro e ele levantou essa imagem no campo de Dura, na província da Babilônia. Nós não sabemos muito bem, não tem como ter precisão sobre onde é esse lugar aqui. Mas provavelmente era um lugar vasto, um lugar onde aquela imagem pudesse ser vista até mesmo de regiões distantes. Era uma imagem imponente, ele levanta aquela imagem ali no campo de Dura, na província da Babilônia, e aí o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que eles viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, não foram todas as pessoas das províncias que vieram, foram as autoridades. Então Nabucodonosor nem estava exigindo que todos os judeus viessem e se curvassem, não. Ele exigiu só das autoridades. Os cabeças das províncias aí, de todas as cidades, mandem eles vir e eles vão representar as suas províncias. Quando eles se curvarem, é como se toda aquela província estivesse se curvando. Então, ele chama esses líderes, todos esses, para que eles venham e se curvem. Sadraque, Mesaque e Abednego estão incluídos, por quê? Porque no capítulo 2, nós vimos que foi dado a eles um papel de autoridade. Por consequência da interpretação do sonho de Daniel, Daniel é elevado ali a um cargo de governador, juntamente com o rei, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se tornam como que conselheiros, eles se tornam como que autoridades ali também. Então, eles também são chamados para se curvar diante da estátua. Então, aqui a gente vê que eles se ajuntaram, mais uma vez, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Veja que é uma linguagem satírica, ele está repetindo nome por nome, todas aquelas autoridades, todo aquele povo importante, para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. E eles estavam ali de pé, diante da imagem do rei, que o rei tinha levantado. E tinha um arauto que apregoava em alta voz, um homem ali que estava gritando, e ele dizia que todos os povos, todas as nações que estavam ali sendo representados por aquelas autoridades, no momento em que eles ouvirem o som, e aqui tem alguns instrumentos,
da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, ainda tinha muitos outros instrumentos, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aquela multidão de homens, de autoridades, se prostraram diante daquela imagem. Mas no mesmo instante, chegaram alguns homens ali, caldeus, babilônicos, diante de Nabucodonosor e começaram a acusar os judeus. Esses homens chegaram ali e disseram ao rei: ó rei, vive eternamente. Eu já falei sobre isso. A atitude desses homens aqui é simplesmente o desejo de ganhar alguma coisa. Assim, ó, vamos acusar, vamos mostrar ao rei aquilo ali que está acontecendo, que a gente pode até ganhar alguma coisa com isso, né? O rei pode até nos dar um cargo a mais. Em todo lugar tem gente assim. E aí, esses que a gente conhece hoje como X9, né? Chegaram lá: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, repete mais uma vez, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E ele fala: qualquer que se não prostrasse, deveria ser lançado na fornalha. Ó rei, há uns judeus aí, assim, foi a gente que viu, judeus aí, uns homens que tu constituíste aí como autoridades sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles meio que quiseram instigar no rei um sentimento de ira contra aqueles jovens. E Nabucodonosor se ira com o fato de que aqueles 3 jovens, imagine só, 3 jovens, que tinham vindo do povo de Judá como escravos, que não eram absolutamente nada ali, mas que foram colocados pelo rei numa posição de autoridade, e de repente o rei descobre que esses 3 jovens estão desprezando a sua autoridade. Então, você imagine que você é chefe de uma empresa apenas, e de repente aquele funcionário que chegou ali e limpava o chão da empresa, de repente você diz assim: rapaz, eu vou lhe dar um cargo aqui de gerente. E de repente alguém chega para você e diz: ó, aquele cara que estava limpando ali e tu colocou como gerente, está falando mal de você, não lhe respeita não, viu? Diz que você não tem autoridade nenhuma sobre ele. Isso é algo que instiga naturalmente uma ira no nosso coração. Agora imagine só um rei na posição de Nabucodonosor. Ele era o rei do mundo daquela época. Ele pegou esses 3 escravos, elevou esses 3 escravos a essa posição. O mínimo que eles poderiam fazer era assim: peraí, tudo bem que a gente tem o nosso Deus e tal, mas o rei fez tanto por nós. Olha, nós éramos escravos, ele nos deu uma posição de autoridade. Eu acho que não faz mal não, a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Não precisa nem a gente acreditar não, no nosso coração a gente sabe, isso aí não passa de um ídolo. Então a gente vai lá e simplesmente se curva e não presta adoração, porque afinal de contas ele fez tanto por nós, né? Tem crente que faz isso hoje, mas não. O rei fica irado e ele manda chamar. E eles trouxeram os homens perante o rei. E aí o rei disse: ei, peraí, é verdade? Eu quero saber se essa história que estão me contando aqui de vocês é verdade. Vocês não servem aos meus deuses e vocês não adoram a imagem de ouro que levantei. Aí o rei diz assim: peraí que eu vou dar uma chance. Eu vou pedir para ser tocado mais uma vez todos aqueles instrumentos.
e vocês vão se curvar. Eu vou dar mais uma chance para saber se isso é verdade. E aí os jovens dizem assim: ó rei, quanto ao que você está dizendo aí, que não há um Deus que possa nos livrar da fornalha, a gente não precisa lhe responder. Então a primeira coisa que eles dizem, eles lembram o rei de quem se trata. É aquele Deus que conseguiu interpretar o sonho de Nabucodonosor. Não só interpretou o sonho, como revelou a Daniel qual era o sonho. Algo que ele tinha presenciado ali em secreto, era impossível, ninguém conseguiu interpretar, ninguém conseguiu descobrir qual era o sonho, mas Deus revelou a Daniel. Então ele diz assim: qual é o Deus que vai poder livrar vocês da fornalha de fogo ardente? Ele diz: Deus, rei, quanto a isso a gente não precisa lhe responder. Você sabe quem é o Deus. E outra coisa, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, pode ter certeza, ainda assim nós não vamos nos prostrar diante do teu Deus, diante dessa estátua que você levantou. Isso aqui é uma coisa importante, porque eles estão combatendo aqui, já de início, uma ideia de triunfalismo que existe hoje nas igrejas, que é uma ideia muito mentirosa. Meu irmão, se você for fiel, quem está na plateia vai te ver no palco. Se você for fiel, Deus vai colocar você numa posição de autoridade, doença nenhuma chegará na tua porta. Se você for fiel, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, teu inimigo não vai prevalecer sobre ti. Não, eles sabiam, se Deus quiser, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, ainda assim, nós vamos permanecer fiéis. A fidelidade deles não dependia do que eles receberiam em troca, como livramento, como recompensa. Não, eles diziam, independentemente do que for, mesmo que Deus não nos livre, mesmo que Ele permita que a gente seja queimado aí nessa fornalha ardente, você não vai conseguir me fazer prostrar diante da imagem. Isso aqui é algo que deixa Nabucodonosor furioso, porque a única coisa que uma autoridade não consegue ter autoridade sobre a sua vida, uma autoridade política, é o seu coração. Ele pode algemar você, ele pode prender você, ele pode obrigar você a comer capim, ele pode fazer qualquer coisa, mas o seu coração ele não pode mudar. Ele não pode. Então Nabucodonosor encontrou ali algo que ele não conseguia exercer autoridade sobre aquilo. Nabucodonosor era um homem que, se ele dissesse assim, coma capim aqui, tinha que comer. Ele era a autoridade do mundo naquela época. Então ele era alguém acostumado a dar ordens e a ver pessoas obedecendo às suas ordens. Nós vimos no capítulo 2 que do nada ele decide matar todos os sábios, porque os sábios não conseguiram descobrir o sonho dele, uma coisa que seria impossível. E aqui ele fica irado. Aí o texto diz assim, Nabucodonosor, versículo 19, se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Aquele rei ele já estava furioso, lembra? Ele já estava com raiva, mas agora ele ficou furioso de tal maneira que até o aspecto do rosto dele ficou transtornado. A ira, o furor dele estava saindo pelos seus poros contra aqueles 3 jovens. Aqueles 3 jovens judeus fizeram com que aquele rei perdesse a cabeça. Chamaram a atenção dele. E o rei ordena que se acendesse aquela fornalha 7 vezes mais. Essa fornalha provavelmente era um lugar onde se construía, onde se queimava tijolos. Não era um lugar usado para execuções. Provavelmente era um lugar, uma fornalha ali, onde se queimavam tijolos. E aí ele vai e diz assim, acenda 7 vezes mais. A temperatura que normalmente tem, coloque 7 vezes mais. E não apenas isso. Ele ordena aos homens mais poderosos, a ideia aqui são os homens mais fortes, os homens mais parrudos, que pegassem aqueles jovens ali,
atassem eles com os seus mantos, com as suas roupas. Eles pegaram vários tecidos, várias roupas, e amarraram naqueles jovens, ataram eles. Por quê? Para que queimasse mais rápido, para que o fogo se alastrasse mais rapidamente. E é interessante porque aqui a gente vê Nabucodonosor meio com medo, né? Porque só o fogo comum da fornalha já seria suficiente para matar qualquer pessoa. Mas ele diz assim, não, peraí, esses caras servem a um Deus que adivinhou o meu sonho. Faça o seguinte, acenda 7 vezes mais, pega aí os homens mais parrudos que tiver para garantir que eles não vão conseguir sair, e amarre eles com o que for de tecido, que for de roupa, amarre e jogue dentro da fornalha. Eu quero a garantia, meu amigo, de que esses caras eles vão torrar ali dentro. O fogo era tão forte que o texto diz que, como a ordem do rei era urgente, aqueles homens eles foram e eles morreram queimados com aquelas chamas. Os homens que jogaram. Porque a ordem do rei era tão urgente, mas rei está muito, vá meu amigo, tiveram que ir, chegaram ali, morreram queimados. Tal era o calor daquela fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, versículo 23, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Eles estavam ali atados, eles não conseguiriam se mover, não conseguiriam correr. Enquanto eles estão ali, Nabucodonosor está olhando para se certificar de que eles iam ficar somente cinzas. Mas ele se espantou. E ele se levanta do seu trono. Levantou-se depressa e ele diz aos conselheiros, espera aí, não foram 3 homens atados que a gente jogou dentro do fogo? Ele diz, é verdade. Então ele está aqui abismado com algo que ele está vendo. A gente não lançou 3 homens? Sim, a gente lançou 3 homens. Mas eu estou vendo 4 homens soltos. E eles estão andando dentro do fogo sem nenhum dano. O engraçado é que eles poderiam ter saído da fornalha. Mas eles não saem, eles ficam ali caminhando dentro do fogo. Como se fosse um playground. Caminhando, 4 homens, eram 3, agora tem 4, eles estão ali caminhando dentro do fogo. Só que tinha o quarto, que era semelhante a um filho dos deuses. A gente não tem como entender muito bem o que é que Nabucodonosor quer dizer aqui com um filho dos deuses. Mas era como se ele tivesse assim, o quarto ele tinha um aspecto divino, ele tinha alguma coisa que não era humano. Ele tinha alguma coisa que era diferente daqueles 3. Ele parecia ser um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se chegou à porta da fornalha e chamou. Só que agora eles são Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês da fornalha? Agora eles são servos do Deus Altíssimo. Saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Aí olha só, mais uma vez a linguagem satírica. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros. Aquele grupo todo, as autoridades, né? Aqueles que estavam ali falando mal de Sadraque, Mesaque e Abidnego, escravos que o rei tinha levantado e que agora estavam se voltando contra o rei, se ajuntaram ali e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Eles nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, e nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Os jovens estavam ali intactos. Não tinha qualquer vestígio de incêndio, de queimadura, de nada. E aí Nabucodonosor começa a louvar a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo
e livrou os seus servos, que confiaram nele. Isso aqui é outra coisa maravilhosa. É que agora Nabucodonosor está louvando a atitude daqueles jovens. Muitas vezes o seu inimigo lhe admira, mas ele não diz que lhe admira. Às vezes a pessoa que mais lhe odeia pelas coisas que você faz, pelo fato de você ser diferente, ela admira você. Uma vez minha avó me disse isso e eu parei para pensar. Algumas pessoas que me odiavam e não via qualquer motivo para aquilo. Eu ficava, meu Deus, por que fulano me odeia? Eu chorava. E um dia minha avó disse assim, meu filho, sabe por que essas pessoas têm raiva de você, essas especificamente? Você é muito burro. É porque elas admiram você. Eu digo, vó, vão me admirar pelo quê, vó? Depois eu comecei a ver que aquelas pessoas que me odiavam, naquela circunstância, faziam de tudo para estar na posição em que eu estava naquele momento e não tinham a capacidade. Então, como eu não posso estar aonde você está, como eu não posso ser quem você é, como eu não posso ser como você é, então eu vou criar uma imagem de quem você é terrível. Então, muitas vezes, a pessoa que mais lhe critica, a pessoa que mais olha para você e que diz assim, que coisa horrível você faz, a pessoa que mais põe você para baixo, é a que mais lhe admira. Que ela queria muito ser como você. Quando Nabucodonosor fica irado com a atitude daqueles jovens, quando Nabucodonosor está olhando para aqueles 3 jovens e dizendo assim, vocês vão morrer, mudem de ideia, eles dizem, não. Nabucodonosor está tendo uma admiração gigantesca por aqueles jovens. Porque ele está dizendo assim, eu sei o que é ter autoridade, né? Como aquele centurião, eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, faça isso, e ele faz. Esses 3 jovens, sabendo que vão morrer, vão perder a vida, ou eles são loucos, ou eles são muito íntegros. Quando a gente estava na faculdade Dom Heitor, eu e o meu pai, nós cursamos um tempo de filosofia na faculdade Dom Heitor Salles. É uma faculdade católica, ali na Ribeira. E nós cursávamos filosofia lá junto com os seminaristas católicos. Mas não tinha só católico na faculdade, tinha católico, tinha evangélico, tinha espírita. A maioria eram seminaristas católicos, mas também outras pessoas de outras religiões. E por incrível que pareça, a pessoa que mais virou nosso amigo lá era um ateu. O nome dele era Antônio. Nunca mais eu tive contato com o Antônio, não consegui encontrar ele nas redes sociais. Antônio era um cara muito legal. Como é que a gente se conheceu? Estava tendo uma aula lá, de filosofia, e aí o professor começou a expor, acho que era Platão, era aula de história da filosofia, o conceito de verdade em Platão. E aí Antônio, a gente nunca tinha conversado, ele levantou e disse assim, professor, a gente sabe que verdade absoluta não existe, né? Aí eu chamei ele, eu disse assim, isso que você está dizendo é uma verdade absoluta? Aí ele olhou para mim e fez, como assim? Eu disse, isso que você está falando, eu posso considerar uma verdade absoluta ou você pode estar errado? Porque é uma contradição, se você estiver errado, então pode existir verdade absoluta, sua frase não faz sentido nenhum. Mas se você estiver certo e não existe verdade absoluta, também é uma contradição, porque você acabou de criar uma verdade absoluta. Aí ele ficou, pronto, e agora? Aí a partir dali, a gente discutia toda a aula, e a gente pregava o evangelho para ele. E Antônio ouvia pregações ali o tempo todo, porque tinha católico, tinha espírita, tinha protestante, tinha tudo. E um dia, a gente foi fazer um trabalho em grupo, e Antônio, ele veio fazer esse trabalho comigo e com meu pai. E ele era o cara do slide. Ele é aquele cara que, para fazer slide, ele é um gênio, meu amigo. O slide dele é perfeito. Então ele disse, no desenvolvimento aqui, pode deixar a minha parte com o PowerPoint aqui, a apresentação é comigo. Disse, beleza, Antônio. E aí a gente marcou de estudar junto e de apresentar um trabalho. E a gente marcou aqui na igreja.
E ele veio, na época o gabinete pastoral era aqui, a gente veio no gabinete pastoral para, cada um estudou individualmente, e ali a gente ia concatenar as ideias para apresentar o trabalho, era um seminário. E aí ele já chegou tirando onda, né? Vixe, rapaz, eu aqui, ó, nessa igreja, ele era ateu, e ele entrou ali no gabinete, e aí a gente foi estudar, e pai falou assim, ó, Antônio, é o seguinte, você e Diego vão apresentar o trabalho sozinhos, porque eu não tive condições de estudar, então eu não vou apresentar com vocês, não vou ganhar nota em cima do esforço de vocês. Aí ele foi e disse assim, homem, deixa de ser besta, cara, eu já fiz a minha parte aqui, ó, tem essa parte aqui escrita, tu vai só ler. Aí pai falou assim, não, Antônio, eu não posso fazer isso não, cara. Nem falou de Deus, só disse assim, Antônio, eu não posso fazer isso. Você vai apresentar o trabalho com o Diego, pode ficar com a nota, não se preocupe não que eu recupero essa nota de outra forma. E sabe o que ele ficou dizendo? Meu irmão, é isso mesmo, religião faz o cara ser muito besta, não? Cara, tá vendo? Eu não tenho preocupação quanto a isso, eu não vou prestar conta a ninguém, simplesmente fosse eu lia. O cara ser religioso, meu irmão, é muito bem. E ele ficou caçoando do meu pai, com brincadeira, né? Tirando onda. Só que teve outro trabalho na faculdade, e ele foi fazer com os católicos, com os seminaristas católicos lá, chamaram ele para o grupo e ele foi fazer. E a gente ficou com outro grupo. No dia da apresentação, quando foi ser apresentado o trabalho, um jovenzinho lá, um seminarista católico, disse assim, Antônio, me manda teu slide anteriormente, só para eu ver como é que ficou e tal, para eu avaliar, também para eu saber como vai ser. Ele tinha passado. Quando chegou na hora, ele olhou, era outro slide. E ele ficou perdido, gaguejando, aperreado, porque ele não sabia. A parte que ele mais gostava de fazer, mudaram, sem nem sequer falar com ele. Ele ficou irado. Aí ele chegou para mim e para o meu pai e disse uma coisa que marcou minha vida para sempre. Ele disse assim, olha, eu não creio em Deus não, mas todas as vezes que eu for fazer um trabalho aqui, eu vou fazer com vocês. Eu não creio no seu Deus não, mas eu sei que você crê. Eu não creio no seu Deus não, mas eu sei que você crê, porque você vive como alguém que realmente crê. Naquele momento, ele mostrou que por mais que ele tivesse caçoado naquela situação, mesmo, tu é um religioso muito retrógrado, lá no coração dele, ele admirou. A ponto de depois, ele dizer isso com palavras. Eu sei que você crê. Isso é algo admirável para mim, por mais que eu não creia também. Isso foi algo que marcou a minha vida. Então, muitas vezes, alguém que aponta os nossos pecados, nos admira. Então, eu concluo, irmãos, com uma aplicação muito importante, só uma aplicação. A gente vê que Nabucodonosor aqui ele vai estabelecer um decreto, onde ele diz assim, espera aí, agora vai ser o contrário. O decreto unificador do império é o seguinte, ninguém mais pode proferir palavra contra esse Deus. Se proferir, vai ser morto, vai ser dizimado. Esse agora é o fator unificador. Quantos ídolos você tem? Quantos ídolos você tem? Diante de quantas divindades você se curva dia após dia? Como eu disse no início, um ídolo não é só algo que está relacionado a um ambiente religioso. Um ídolo é qualquer coisa que faz com que você deixe de prestar atenção em Deus, seja por um segundo para prestar atenção nele. É qualquer coisa que faz com que o seu coração se deleite. É qualquer coisa que seja o fundamento da sua paz, disputando com Deus. Eu vou ler um textinho aqui do pastor Josemar Bessa, e essa vai ser minha aplicação, já são 9 horas. Eu vi, ele postou isso no Instagram, e eu achei algo muito interessante. Ele diz assim,
Como é que você sabe que você tem um ídolo? Como é que você sabe que algo na sua vida é um ídolo? Primeira coisa, isto me faz disposto a desobedecer a Deus. Alguma pessoa, ambiente, circunstância, aparelho eletrônico, que faz você disposto a desobedecer a Deus. Você tem algo assim na sua vida? Uma pessoa, um lugar, uma ideia, que quando você está perto daquilo, seu coração se dispõe a desobedecer a Deus. Isso é um ídolo. Isso me dá uma alegria maior do que Cristo. Você é mais feliz assistindo o jogo do seu time ou durante esse momento de culto? Você é mais feliz fazendo maratona no Netflix ou ouvindo um sermão sobre Cristo? O que é que traz mais alegria para o seu coração? É conversar sobre política, seja a política americana, ou conversar sobre Cristo? Isso me dá mais entusiasmo sobre o futuro do que Cristo. É algo que você pensa, vai acontecer, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou chegar lá, eu vou fazer, está bem pertinho. Mas você não tem esse mesmo entusiasmo com o fato de que o seu Senhor também se aproxima. Isso é algo que você nem fala mais. Não é a coisa mais importante para você, o fato de que a qualquer momento você pode estar face a face com o seu Salvador. Se você tem algo que disputa, você é um ídolo. E isso é com o que eu mais sonho. Aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais quero. É só você olhar para o seu coração. Aquilo que você mais almeja. Se não for Cristo, você tem um ídolo. Isso é o que eu mais gosto de falar a respeito. São 10 pontos, esse é o 5º. Durante o dia, você fala várias palavras, e as mulheres mais do que os homens, é comprovado isso. Sobre o que é que você mais fala, e sobre o que é que você mais gosta de falar. Isso é o que eu mais temo perder. O que é que você tem mais medo de perder? É o seu emprego? É o seu salário bom que você recebe? É o cargo que você tem na sua empresa? É sua esposa? É seu filho? É qualquer coisa que não seja Cristo? Eu vou dar só um exemplo. O que é mais fácil para nós? Faltar um culto ou faltar um dia no nosso trabalho? O que é mais fácil? Faltar os cultos ou faltar o nosso trabalho? Seja sincero, para você, qual é mais fácil? Se você acordou no domingo de manhã, está chovendo, está frio, é uma coisa que eu vi um pastor dizendo. Você acorda e diz, está chovendo, está frio, não vou para a igreja. Reformado, não, é o dia do Senhor, tem que ir para a igreja, é o culto solene. Cristo é o anfitrião. Está chovendo, está frio. Jesus, de noite eu vou. Mas na segunda-feira você vai acordar cedo, está chovendo e está frio. Você vai para o trabalho ou não? Porque você teme muito o seu patrão e perder seu emprego. Mas sua responsabilidade com Cristo não é a mesma. Isso é o que eu mais gosto de ler a respeito. O que é que você lê mais? Política, filosofia, teologia ou a Bíblia? Porque tem teólogo que não lê a Bíblia, sabia disso? Tem teólogo que ele já leu as Institutas, ele já leu todos os livros de R.C. Sproul, ele já leu 4, 5 teologias sistemáticas, mas não leu o Novo Testamento. Isso é o que eu mais gosto de gastar dinheiro. Aqui, meu irmão, todos nós nos quebramos. Quanto do seu salário por mês é gasto verdadeiramente com a obra do Senhor? Eu não estou falando com a obra do Senhor, com essa igreja, não. Com a obra do Senhor. Com a edificação de vidas. Com a pregação do Evangelho. Quanto do seu dinheiro você investe nisso?
O que é que você mais gosta de investir financeiramente? Tem gente que tem vício em roupa, tem gente que tem vício em produtos eletrônicos, tem gente que tem vício em comida. Rapaz, olhe, tem gente que fala isso. Eu não tenho pena de gastar dinheiro com comida. E o cara fala isso achando que é uma coisa bonita de falar. Dinheiro, agora com comida eu não tenho pena não. Eu posso sair e gastar 400 contos. Se eu gastar com comida, eu não tenho problema não. Então comida é o seu Deus mesmo. Porque é a única coisa que você não tem pena de gastar seu dinheiro. Mais 2. Isso é o que mais rejuvenesce meu coração. Sabe aquela pessoa que você diz assim, rapaz, fulano de tal, se tu quiser ser amigo dele, chega ali e fala de futebol. Rapaz, fulano de tal é bruto, ele não é muito de amizade não. Agora tu quer ser amigo dele, chega ali e fala com ele de carro. Meu irmão, você falar de carro, ele vai virar amigo dele para sempre. Essa pessoa está simplesmente dizendo, rapaz, vai ser muito difícil você conquistar aquela pessoa, mas ela tem um ídolo. Se você falar desse ídolo, meu irmão, é garantido. E às vezes na igreja tem isso. Um fator que nos une muito mais aos nossos demais irmãos do que o próprio Cristo. Porque às vezes eu sou mais próximo dos irmãos que gostam das mesmas coisas que eu. Quando eu deveria ser próximo daquele irmão que crê em Cristo, assim como eu. E por último, isso é com o que eu mais gosto de passar o meu tempo. O tempo é uma das coisas que mais mostram os ídolos da nossa vida. Nosso tempo. Porque a gente consegue ter rigor com tudo. Mas muitas vezes com as coisas de Deus a gente não consegue. Você diz assim, eu vou estudar 15 horas por dia. Você consegue separar 15 horas por dia para estudar. Mas você tira um tempinho do seu dia para a oração, meu amigo, vai ser tanta dificuldade, tanto problema para você conseguir. Tanta dificuldade. A gente encontra tempo para fazer tudo, coisas que a gente gosta. Mas é muito difícil a gente encontrar tempo para as coisas de Deus. Que essa palavra possa ficar marcada no seu coração. Todos os dias você é alguém que está diante da imagem que Nabucodonosor erigiu. Será que você tem se curvado ou não? Que o Senhor tenha misericórdia de nós.